Olá, turma! Então vamos para a nossa aula sobre a Primeira República no Brasil, esse período da primeira fase da República. Ok, pessoal? Na imagem nós podemos ver um pouco dessa configuração política, onde essa primeira fase da República vai ser marcada por uma palavra chamada oligarquia, que quer dizer governo de poucos. Como a gente pode ver na imagem, quem vai ocupar as cadeiras presidenciais ao longo desse tempo vão ser basicamente os representantes das oligarquias de dois estados, São Paulo e Minas. Os outros estados vão apoiar e vão depender dessas oligarquias de Minas e São Paulo para aí, num ciclo vicioso, um toma lá da cá, estarem no poder também. Então, a palavra que configura este primeiro momento é a palavra oligarquia, que quer dizer governo de poucos. Nada muito diferente dos dias atuais. É por isso que a gente vai ter esse período conhecido como República Oligárquica, saindo aí da República da Espada, onde os presidentes eram militares, tá bom? Nessa república nós vamos ter o domínio da política do café com leite. Café porque era o principal produto exportado por São Paulo e leite representando aí o gado de Minas Gerais, tá bom, pessoal? Então, Minas e São Paulo eram as grandes duas potências econômicas da época e por serem potências econômicas, vão apoiar umas às outras na sucessão presidencial. Isso acontecia a partir do coronelismo. Os coronéis, os donos das terras, estabelecendo o voto de cabresto, definiam em que iriam votar os eleitores. A gente lembra da aula passada que os eleitores não eram muitos. E os poucos que haviam ainda tinham que votar de acordo com o que o coronel dizia para eles votarem. Era a partir daí que nós vamos ter a política dos governadores, onde os governadores vão apoiar os coronéis locais e os coronéis locais vão apoiar esses governadores e, por consequência, os governadores vão apoiar o presidente. É um ciclo de domínio do poder econômico e político e social da nação. Muito parecido com os dias atuais. É impressionante como a história do Brasil ela não muda nesse quesito. Nós temos no domínio político um domínio oligárquico até os dias atuais. Na imagem nós podemos ver que as eleições são marcadas pelo quê? Pelo voto de cabresto. Ou seja, o político leva no cabresto o eleitor. E o eleitor não tem autonomia, não tem liberdade para votar e vota em quem o coronel político quer que ele vote. A imagem demonstra muito bem isso. Nessa imagem, nós podemos ver o funcionamento da estrutura política na República Velha, não é, gente? Ao nível federal, nós vamos ter a política do café com leite, São Paulo e Minas, dominando aí a cadeira presidencial. A nível estadual, vamos dizer assim, nós vamos ter a política dos governadores, que vão ser embasados pelo nível municipal, a partir dos coronéis. Então percebam que é uma via de mão dupla. Os coronéis apoiam os governadores apoiam o presidente, que por outro lado apoia os governadores, que apoiam os coronéis. Como isso se dava? Isso se dava através da troca de favores, tá? O coronel ele era um cabo eleitoral, ele era um curral eleitoral dos governadores e os governadores dos presidentes, e os presidentes em troca estabeleciam favores para cada estado. É o toma lá da cá. É uma forma de domínio, de sucessão de poucos no poder, é uma forma de estar no poder sempre. Hoje em dia isso também acontece, com algumas formas diferentes, logicamente, mas isso também acontece. E para terminar, eu quero falar com vocês sobre a economia na Primeira República. Gente, o nosso país basicamente era um país agroexportador, ou seja, exportava bens agrícolas. O bem agrícola mais exportado no século XIX e foi até o início do século XX foi o café. O Brasil enriqueceu a base da exportação do café. E no início do século XX, a borracha, principalmente na região amazônica, vai ganhar muita força, tá, gente? Quero falar um pouco aqui sobre a questão do café. O café teve seu auge ali na primeira metade do século XIX. No entanto, no final do século XIX, as nações estrangeiras não estavam tão interessadas na compra do café. Isso ocasionou o quê? Uma queda do preço do café muito forte, tá bom, gente? Essa queda no preço do café muito forte vai levar o país
a pensar em como resguardar a sua situação econômica. É aí que os presidentes, vamos chamar assim, governadores dos estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, vão fazer em 1906 o Convênio de Taubaté, onde vai haver aquilo que os historiadores chamam como socialização dos prejuízos, ou seja, os cafeicultores que tinham armazéns lotados de café porque não vendiam para o exterior, vão ter seus cafés, suas sacas de café sendo compradas pelo estado de Minas, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ou seja, os prejuízos que eles deveriam ter não vão ter mais, porque o Estado vai intervir aí nessa economia favorecendo os cafeicultores. É claro que isso vai levar ao quê, pessoal? Ao aumento dos impostos e ao aumento da produção de café. Ora, o cafeicultor vai pensar, se eu vender ou se eu não vender, o meu prejuízo vai ser sanado pelo próprio Estado. Então, foi uma forma muito forte do Estado favorecer pouquíssimos cidadãos brasileiros aí que são chamados grandes cafeicultores que vão investir em indústrias também nesse país. É impressionante como a classe rica desse país tem a mão do Estado fortemente lhe acariciando, lhe dando o sustento necessário. Enquanto que os pobres não tinham isso, tá, gente? Os pobres não tinham isso. Em 1903, mudando um pouco o assunto, nós vamos ter o chamado Tratado de Petrópolis, muito importante para a nossa história. Por quê? Porque é a partir do Tratado de Petrópolis que nós vamos ter a famosa questão do Acre, onde nós vamos ter a aquisição do território, conhecido como Estado do Acre, tá bom, pessoal? Onde nós vamos ter uma situação em que o Barão de Rio Branco vai negociar com a Bolívia esse território. É aí que nós vamos ter o Tratado de Petrópolis sendo assinado, que vai estabelecer o seguinte: o Acre passa a integrar o território brasileiro, tá bom, gente? O Brasil se comprometia a partir daí a pagar 2 milhões de libras esterlinas, bem como a construir a estrada de ferro Madeireira-Mamoré, com 400 quilômetros de extensão, enorme, tá? A fim de permitir à Bolívia uma saída para o Oceano Atlântico. Percebam que o Brasil fez um empréstimo da Inglaterra, 2 milhões de libras esterlinas, aumentando aí a dívida externa do país. Essa dívida externa também vai aumentar com o Convênio de Taubaté, porque o empréstimo dos estados em 1906, feitos pelo estado de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, o empréstimo era externo. Os estados pagavam essa conta a partir de empréstimos externos e também aumentando os impostos. A população inteira pagava e o Brasil se endividava. Então, uma característica muito forte dessa Primeira República é o endividamento externo. A situação externa do mercado externo estava muito difícil, principalmente com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. É a partir daí que nós vamos ter no país a chamada substituição de importações na industrializações. Tá bom, gente? O Brasil estava obrigado a produzir o que antes importava, em razão das crises internacionais, como a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que vai de 1914 a 1918, tá certo? E em meio a essa industrialização, nós vamos ter a Greve Geral de 1917, que vai eclodir em São Paulo, nesse mesmo ano, tá? Onde, em confrontos com a polícia, alguns operários vão ser assassinados, e isso vai levar a um motim civil muito forte, ganhando força o movimento trabalhista, que vai se alastrar pelas cidades do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, onde vai haver muitas greves, onde os trabalhadores vão exigir uma carga horária de 8 horas, aumento salarial, pagamento salarial pontual, redução dos aluguéis, uma melhor garantia de vida, tá, gente? Esse movimento grevista vai ter um sucesso em um primeiro momento, contudo, a partir de julho de 1917, com o fim da greve, né, nós vamos ter um primeiro momento de sucesso, onde os patrões vão, de certa forma, estabelecer algumas medidas a favor desses grevistas. Contudo, essa situação não vai vigorar por muito tempo, levando a mais conflitos entre patrões e operários na industrialização brasileira,
as lutas trabalhistas que até hoje vigoram com muita força na história da nossa nação. Então, o que, que a gente percebe de um modo geral, gente? É que características da política, da economia e da sociedade desse período da Primeira República ainda vigoram até os dias atuais. São problemas até os dias atuais. A gente vê isso na nossa questão econômica, política e social. Bom, pessoal, essa era a aula de hoje. Na próxima aula, eu convido vocês a estudarem mais e mais sobre a Primeira República. Então, até lá. Um abraço.